Existem diferenças entre Israel e a igreja? Existe diferença entre Antigo e Novo Testamento? Existe diferença entre lei e graça? Existe diferença entre Moisés e Jesus Cristo? Para muitos cristãos, sim, existe uma grande diferença. Porém, no vídeo de hoje, com base no estudo que faremos de Romanos capítulo 11, vamos mostrar que não existe nenhuma diferença entre Israel e igreja, entre lei e graça, entre Moisés e Jesus e entre o Antigo e o Novo Testamento. Acompanhe esse raciocínio até o final, porque eu tenho certeza de que a sua compreensão bíblica vai se ampliar grandemente. Muitos cristãos sinceros são influenciados por uma teologia conhecida como dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele divide a salvação em fases, em dispensações ou eras. E como parte desta crença, os dispensacionalistas creem que Israel e a igreja são entidades isoladas e que têm as suas próprias promessas. Consequentemente, a lei de Moisés foi dada para Israel e a graça foi dada para a igreja. Resumindo, os dispensacionalistas entendem que Deus tem propósitos distintos, separados para Israel e para a igreja. Por exemplo, um dispensacionalista chamado C.C. Hayre, ele disse o seguinte: a igreja não está cumprindo, em sentido algum, as promessas feitas a Israel. A era da igreja não é contemplada no programa de Deus para Israel. Trata-se de uma intercalação. Entretanto, quando estudamos Romanos, do capítulo 9 ao 11, quando estudamos esta perícope, percebemos que os dispensacionalistas estão profundamente enganados quando fazem essa distinção entre Israel e igreja, quando fazem a distinção entre Antigo e Novo Testamento, quando fazem a distinção entre a lei de Moisés e Cristo. Eles estão profundamente enganados porque quando estudamos Romanos, dos capítulos 9 a 11, percebemos que a misericórdia de Deus está disponível para todas as pessoas e que esta misericórdia é inclusiva. Ou seja, ao invés de a igreja substituir Israel, na verdade ela é incluída com Israel na misericórdia de Deus. E eu vou analisar com você Romanos capítulo 11 para percebermos a falácia do dispensacionalismo. Eu não estou aqui falando contra os meus irmãos dispensacionalistas. Eu sei que muitos de vocês são sinceros. Vocês fazem parte aqui da minha família porque são inscritos no meu canal. Agora, eu preciso alertar vocês, dispensacionalistas, acerca do perigo de nós fragmentarmos ou compartimentalizarmos a salvação, mostrando um meio de salvação para Israel e uma revelação diferente, e um meio de salvação para a igreja com uma revelação diferente. Tá, ok? Então eu quero mostrar isso para você agora. Vamos então aqui fazer uma análise de Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele estava aqui enfrentando um perigo muito grande que estava ocorrendo na igreja de Roma. Os gentios, os não-judeus, por terem sido aceitos na família de Deus, estavam aqui correndo o risco de pensar que Deus não tinha mais interesse pelos judeus. Então, havia aqui uma preocupação de Paulo em Romanos, capítulo 11, em mostrar aos gentios convertidos o seguinte, que mesmo eles fazendo parte da família de Deus pela fé em Cristo, Deus ainda tinha planos para os judeus.
Em resumo, Paulo quis mostrar para eles que Deus não rejeitou o seu povo. Deus continuava disposto a cumprir as promessas da aliança feita com Abraão, também para com os judeus. Então, Paulo aqui em Romanos, capítulo 11, ele mostra, né, que os judeus que ainda não haviam aceitado a Cristo como Messias também deveriam receber esforços evangelísticos para que conhecessem a Cristo como Messias. Então Paulo escreve Romanos 11, né, especialmente os capítulos 9 a 11, tendo esta preocupação. Vamos analisar agora alguns detalhes a mais para nós podermos aqui entender o pensamento de Paulo e você perceber que ao ele incluir os judeus como fazendo ainda parte do plano de Deus, ele não está separando Israel de igreja, Antigo de Novo Testamento, não está separando lei de graça e nem Moisés de Cristo. Então vamos aqui fazer uma leitura de alguns versos de Romanos. Eu recomendo que você leia todo o capítulo, ok? E eu vou ler aqui alguns versos destacados. Vou ler na Nova Versão Transformadora os primeiros versos que eu vou ler, versos 5 e 6 de Romanos 11. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Ele fala que mesmo que Israel, a nação judaica, tenha rejeitado o Messias, permaneceram uns poucos. Permaneceu um remanescente, um restante. Então ele está dizendo o seguinte, você gentil, considerar que os judeus estão fora do plano de Deus, porque não estão. Deus preservou um remanescente que creu no Messias. E por meio desse remanescente, Deus quer levar o evangelho aos outros judeus que não aceitaram. E aqui diz que esta eleição de Deus para com o seu povo é pela graça. Veja, pela graça Deus chama as pessoas, não importa o período da história, seja no Antigo ou no Novo Testamento, quando há um remanescente de Deus, esse remanescente é chamado pela graça de Deus. Não vemos aqui um plano de salvação diferente para o judeu. Vamos agora para o verso 17 de Romanos 11. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. Aqui Paulo começa agora a usar uma parábola muito importante para o nosso estudo de hoje. Ele usa a parábola da oliveira, tá bom? Deixa eu continuar lendo, eu já vou lhe explicar. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados da árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Olha que coisa interessante. Na sua argumentação, para mostrar que os judeus não foram rejeitados por Deus, Paulo diz o seguinte, o que aconteceu foi que alguns dos israelitas, eles acabaram sendo cortados da oliveira. Foram cortados da oliveira. Ou seja, existem ainda israelitas ligados à videira, à oliveira que é Cristo, né? E aí diz o seguinte, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Olha que coisa interessante. Nós não vemos aqui uma distinção entre Israel e igreja. O que nós vemos é que a igreja foi enxertada nesta oliveira que é Cristo juntamente com Israel. Veja que a oliveira representa o povo de Deus. E olha que interessante, ao invés de dizer que Israel é uma oliveira e que a igreja é uma outra planta, o que Paulo está dizendo? Que o povo de Deus, ao longo da história, que começou desde Noé, Deus sempre teve um remanescente ao longo da história, diz aqui que, na verdade, os gentios foram enxertados entre o povo de Deus, que é Israel. Então, não existe distinção em Romanos entre Israel e igreja.
o que acontece é que os não-judeus, ao exercerem a fé em Cristo, fizeram parte da oliveira, que é o povo de Deus. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, ele é enxertado na oliveira, é enxertado no povo de Deus. Para o dispensacionalismo ser verdadeiro, Paulo não poderia ter se utilizado desta parábola aqui da oliveira. Ele teria que ter apresentado Israel como uma oliveira e a igreja como outra planta, ou como outra oliveira. Mas não é o que acontece. Vamos continuar o nosso raciocínio lendo aqui o verso 19. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós, ou seja, os israelitas rebeldes foram tirados da oliveira para abrir espaço para os gentios serem enxertados ali. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Você percebeu? O povo de Deus é um só. E o que une Israel e igreja é a fé no Messias. Continuando no verso 24, diz assim, vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Você que viu que coisa interessante? Paulo aqui está dizendo que os não-judeus, os gentios, ao exercerem fé em Cristo, eles passaram a fazer parte da oliveira, do povo de Deus. E eles passaram a ser nutridos com a mesma seiva. Porque aqui no verso 17 diz, foram enxertados na árvore, agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira. Ou seja, o mesmo alimento, a mesma seiva espiritual, a mesma palavra de Deus, o mesmo Espírito Santo nutre Israel e nutre a igreja. Não existe separação entre Israel e igreja e não existe separação entre Antigo e Novo Testamento para Deus. Deixa eu lhe dar uma informação importante. Quem criou esse termo Antigo e Novo Testamento foi um dos pais da igreja, Tertuliano, por volta do século III. Nenhum autor inspirado faz essa distinção, porque para o autor inspirado a Bíblia é uma coisa só. Se de acordo com Romanos 11:17, israelitas e gentios se alimentam da mesma raiz e da mesma seiva da palavra de Deus, isso mostra que a Bíblia é uma coisa só para todos. Isso mostra que não existe essa ideia de que a lei de Moisés foi dada para Israel e que a graça foi dada para a igreja. Não existe essa distinção. Todos participam do mesmo alimento. Consequentemente, se todos fazemos parte de uma oliveira, se todos somos mantidos pela mesma raiz, se todos temos o mesmo agricultor da planta que é Deus, se todos temos a mesma seiva espiritual que é a palavra de Deus, se todos temos a mesma graça disponível desde o início do mundo, o que isso nos mostra? Que a mesma lei, o mesmo padrão de vida santificada é válido para todo o povo de Deus, não importa o período da história em que se encontre. Veja esse texto aqui de Efésios capítulo 3, verso 6. E este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Esse texto é muito claro. Em Cristo, judeus e não judeus participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus.
em Cristo acabou a distinção étnica. Em Cristo, como diz outro texto, Gálatas 3, 28 e 29, esse texto também é importante para mostrar que essa distinção entre Israel e igreja não existe. Tá? Olha o que diz o texto. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são em Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Olha como esse texto, só esse texto já derrubaria o dispensacionalismo. Aqui é dito o seguinte, que em Cristo acabou a distinção étnica entre Israel e não israelita, tá? Entre Israel e gentios. Em Cristo, todos são um. De acordo com o que estamos vendo em Romanos 11, em Cristo todos fazem parte da mesma oliveira. E aqui é dito o seguinte, que quem aceita Cristo é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Então, como que alguém vai dizer que a salvação era pela lei no Antigo Testamento? Se a promessa da graça foi feita a Abraão, e todo verdadeiro descendente de Abraão é salvo pela fé em Cristo, isso prova que o dispensacionalismo é falso. Não estou falando das pessoas, por favor, não confunda as coisas, né? Meus irmãos dispensacionalistas, muitos deles são até mais sinceros do que eu, com certos conhecimentos que eu tenho. Então eu não estou questionando as pessoas, mas a doutrina sim. O dispensacionalismo é falso, porque à luz do texto bíblico, olha a sequência. Deus promete a salvação pela fé a Abraão. Isso se estende para os descendentes carnais de Abraão, os israelitas, e também se estende para os descendentes espirituais de Abraão, que é a igreja. Então, há uma continuidade. E seguindo o nosso raciocínio aqui em Romanos 11, olha o que diz aqui os versículos 25 e 26. Ó. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Olha que interessante, esse verso 26, que é usado para dizer que Deus tem um plano exclusivo para Israel como nação, é usado pelos dispensacionalistas, na verdade esse texto se explica pelo verso anterior. Quando ele diz que todo Israel será salvo, não se refere ao Israel teocrático, se refere ao Israel espiritual, a todo o povo de Deus que fará parte da oliveira. Então eu vou ler aqui para você o contexto de novo. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isto durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, vai chegar o momento em que chegaria o momento em que gentios seriam agregados ao povo de Deus. Todo aquele que tivesse fé em Jesus seria um descendente espiritual de Abraão. Aí se cumpre isso aqui, e assim todo Israel será salvo. Então a referência contextual não é ao Israel teocrático como nação, é ao povo de Deus, que pela fé em Cristo é descendente espiritual de Abraão. Finalizando esta análise de Romanos 11, olha que interessante aqui os versos 30 a 32 agora. Ó. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Veja, misericórdia é uma das palavras-chave aqui em Romanos 9 a 11, tá? Agora, eles são os rebeldes. E Deus foi misericordioso com vocês para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Você viu que nesse argumento, Paulo novamente unifica Israel e igreja, ele unifica Antigo e Novo Testamento, ele não divide a salvação. Ele fala que em outros tempos os gentios foram rebeldes, ou melhor, os israelitas, né, os gentios foram rebeldes contra Deus, né?
mas que por causa da desobediência de alguns israelitas, alguns foram cortados da oliveira para que os judeus fossem enxertados. Agora, para continuar mostrando sua misericórdia, Deus inverteu os papéis. Já que muitos gentios fazem parte do povo de Deus, agora Deus quer, diríamos assim, despertar o ciúme dos judeus, para que agora, por meio desse ciúme dos judeus, os judeus agora possam também se filiar ao povo de Deus, juntamente com os gentios, para que participem da misericórdia de Deus. Veja, a misericórdia de Deus está estendida a todos de uma forma geral e unificada. Não se percebe aqui separação entre Israel e igreja. Eu queria deixar aqui para você também uma citação muito interessante para nós aqui complementarmos este estudo. N.T. Wright, que é um estudioso protestante evangélico, ele argumentou de forma muito convincente o seguinte, que aqui em Romanos, não é, Paulo atingiu o clímax no Messias. E aí continua, Paulo uniu inseparavelmente a Torá e Cristo. De maneira que quando Cristo é pregado e crido, a Torá está sendo paradoxalmente cumprida. E por que Paulo fez isso? Você lê aqui, por exemplo, em Romanos 14:16, é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos os que creem, conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Veja, Paulo, ao comentar sobre a justificação pela fé, ele unifica a Torá com Cristo, como disse esse erudito aqui. Por quê? Porque a Torá, ela testemunha de Cristo. E como ela testemunha de Cristo? Todo o ritual do santuário, por meio de sacrifícios de animais, não ensinava a salvação pela lei. Ensinava o quê? Salvação pela graça. Salvação por meio de um substituto. É por isso que a Bíblia de Jerusalém, ao traduzir Romanos, capítulo 10, verso 4, traduziu esse texto da seguinte forma. Texto que é muito mal compreendido por muitos irmãos sinceros. Porque a finalidade da lei, falando dos escritos de Moisés, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Veja, longe de Cristo ser uma substituição dos escritos de Moisés, Cristo é a continuidade daquilo que Moisés profetizou. Enquanto que Moisés é parte da revelação de Deus, Cristo é a revelação máxima de Deus. Então, como que nós devemos interpretar Antigo e Novo Testamento? Devemos interpretar o Antigo Testamento como parte da revelação de Deus e o Novo Testamento como outra parte da revelação de Deus, que atinge o seu clímax na pessoa de Cristo. E que não existe contradição, distinção entre Cristo e Moisés, lemos nas palavras do próprio Cristo em João capítulo 5, versos 45 em diante. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés em que vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É muito claro, meu irmão evangélico, que Romanos 11 não faz distinção entre Israel e igreja, não faz distinção entre lei e graça, não faz distinção entre Antigo e Novo Testamento, não faz distinção entre os escritos de Moisés e Cristo. Somos todos, de acordo com Romanos 11, um povo, somos galhos
que fazem parte de uma oliveira. Todos esses galhos são mantidos pela mesma raiz, são mantidos cuidados e podados pelo mesmo agricultor que é Deus, mantidos pela mesma seiva espiritual que é a palavra de Deus e a pessoa do Espírito, ou seja, Deus sempre teve apenas um plano de salvação. O que ele fez foi ensinar esse plano de salvação de maneiras diferentes. É por isso que há na Bíblia as expressões Antigo e Novo Concerto, porque se referem a maneiras distintas de ensinar a mesma coisa. Num outro vídeo, eu quero explicar para você o que é Antigo e Novo Concerto. Eu tenho certeza que este outro vídeo vai lhe ajudar muito a amadurecer ainda mais este conceito. Muito obrigado por você ter me acompanhado e até o nosso próximo estudo.